Fala galera, bem-vindos de volta ao meu canal e nós vamos continuar a saga do livro Homo Deus. Estamos no penúltimo capítulo do primeiro tópico. No penúltimo tópico do primeiro capítulo. Melhorou. Melhorou. Então vamos nessa. Aqui está meu script como sempre. Vamos começar. A gente vai da página 66 à página 72 e vamos continuar o capítulo A Nova Agenda Humana. E nesse tópico a gente vai falar sobre uma breve história do gramado. E essa parte é muito interessante. Presta atenção. A primeira parte do livro, a primeira parte do tópico vem falando que a ciência vai nos levar. Querendo ou não, os cientistas são os visionários, então eles vão nos levar para um futuro novo e desconhecido, que nem eles mesmos sabem muito bem onde a gente vai parar. Essa é a verdade. E uma coisa que o livro traz, muito interessante, é que você tem que... Existem os historiadores que também são cientistas, e que a gente tem que ver o passado para conseguir compreender e modificar o futuro. Porque é só modificando a forma que você entende o passado, e é justamente desse jeito que a psicologia funciona, é que você vai conseguir modificar o seu futuro. Por exemplo, a reescrita da história modifica o futuro. É isso que o livro vem trazer. E ele traz na página 67. Lá embaixo, que a nova história vai explicar que ele traz que todas essas mudanças, esse feminismo, a mulher indo para a rua para trabalhar, a luta de classes que teve no comunismo ou no capitalismo, todas essas revoluções históricas sociais veio justamente dessa mudança da história para que pudesse ser mudado o futuro. Essa reescrita da história do passado para que se pudesse mudar o futuro. E aí ele vem explicando que a nova história vai explicar que a nova história que você está mudando, a história do passado, vai explicar que nossa situação atual não é nem natural nem eterna. Então é isso que você tem que explicar alguém quando for explicar para alguém quando for inspirar a pessoa. Vou ler de novo. Nossa situação atual não é nem natural e nem eterna. Então é isso que você tem que explicar para alguém quando for inspirar ela a modificar o jeito de pensar sobre a história da sua vida, por exemplo. As coisas uma vez já foram diferentes. O mundo injusto que conhecemos hoje foi criado apenas por uma série de eventos ocasionais. E é muito isso, psicologia, cara. A gente reescreve, a gente reinterpreta o passado para que podemos modificar o futuro. Se agirmos com sabedoria, poderemos mudar este mundo e criar um mundo melhor. O objetivo não é perpetuar o passado, e sim libertar-se dele. O que ele fala é que a gente tem que olhar para o passado, copiar as coisas boas que tiveram e repeti-las, mas nunca e jamais repetir os erros do passado. Por isso a importância de olhar para o passado. Além de ressignificar o passado para que você possa seguir um futuro melhor, você tem que olhar para o passado para ver o que deu certo e o que não deu, para que isso não possa repetir ou se repetir, não é mesmo? Na página 70... sim. Acho que eu já li, sim. Isso foi a parte que eu li. O que é verdadeiro para grandes revoluções sociais é que igualmente verdadeiro para o micronível da vida cotidiana. E aí ele vem explicando agora o fato do gramado, a história do gramado. Olha, vocês sabem por que as casas hoje em dia, ou aqueles castelos de Buckingham, ou qualquer castelo, ou a Casa Branca, por exemplo, tem aqueles grandes gramados na frente delas? Vou explicar o porquê. Essa cultura dos gramados,
dos jardins nas frentes da casa nasceu no castelo de aristocratas franceses. Nasceu no castelo de aristocratas franceses, ingleses, no final da Idade Média. Por que isso? Se lembra que naquela época, muito tempo atrás, a vida era baseada na agricultura. Então existiam os senhores feudais, que eram donos daquela terra geral, e existiam os camponeses, que plantavam e vendiam suas coisas para que pudessem pagar impostos para os senhores feudais. Quem tinha terra plantava alguma coisa para poder se sustentar, né? Não tinha como existir uma terra que não fosse fértil. E os senhores feudais não precisavam disso, pois eram sustentados pelos seus servos. Então, assim, o que acontecia? Se você tinha, presta atenção, se você tinha um gramado ou uma terra que não servia para nada e que você simplesmente plantava ali uma grama para poder ser bonita, para servir de paisagem, que, querendo ou não, até hoje em dia, para você ter um belo gramado, dá um belo trabalho. Imagine naquela época, se você tinha uma terra dessas, que não servia para nada, era totalmente inútil, infértil, porque não dava nada de útil para vender, para capitalizar, você era rico. Porque não tinha como um pobre que precisava, ou um camponês que precisava daquele dinheiro, ter uma terra que não servia para nada. Então, se você tivesse um gramado, você era considerado rico, de grandes poderes econômicos, porque não tinha como você desperdiçar uma terra sem plantar nada nela. E é justamente por isso que até hoje em dia o gramado do vizinho é mais verde, porque o gramado virou esse sinônimo, essa grama, esse jardim, virou esse sinônimo de riqueza. Porque se você tem uma terra que é totalmente inútil, que você não usa para nada, somente para ornamentação, você é rico. Porque naquela época a terra teria que ser usada para poder plantar e colher alguma coisa útil. Porque precisávamos de comida, você precisava comer, você precisava vestir, você precisava capitalizar para poder pagar seus impostos ou sobreviver. Entendeu qual é o sentido do gramado hoje em dia? Os gramados são representação de riqueza, de status. Então, por isso que surgiu aquela frase, nem sempre o gramado do vizinho é mais verde. Não é porque que o vizinho tem gramado que ele é bilionário, rico ou está com tudo em dia. Interessante, né? Eu achei muito interessante essa analogia dos gramados. E na página 72, ele vem falando que pessoas no mundo todo associam gramados com poder, dinheiro e prestígio. Até hoje. Isso não sou eu, é o livro que vem dizendo. Pessoas no mundo todo, até hoje, associam gramados com poder, dinheiro e prestígio. Porque não pode existir uma terra que seja improdutiva. Quem tiver uma terra improdutiva, que não esteja plantando nada, é sinônimo de riqueza. Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu lembrei de umas terras, uma viagem que eu fiz para Goiás. E em Goiás tem muito disso, aqui no Pará nem tanto. Onde eu vi plantação de milho no quintal assim da casa da pessoa. E é justamente isso que remete a essa tradição do gramado. Não tem como ter uma terra que não vai me servir para nada. Se eu tenho uma terra, um alqueire ali, ele tem que me servir para alguma coisa. Eu tenho que plantar alguma coisa e conseguir colher benefícios daquilo, capitais, dinheiro, ou até mesmo a comida mesmo para me comer no meu dia a dia. Então, assim, se você tem um gramado ou plantas que não te dão alimento, isso quer dizer que você está gastando aquele terreno ali, que poderia muito bem ser gasto com coisas que levem a gerar dinheiro, a gerar benefícios econômicos, com coisas inúteis. Isso quer dizer que você está muito bem de situação, porque se você está desperdiçando uma terra, você deve ter algum outro bem de recurso econômico, né? E é mais ou menos isso que eu quero te dizer.
que existem sim, até hoje, pessoas que plantam coisas na sua casa, no seu quintal, coisas para colher, para vender, para comercializar, e aí quem usa o seu quintal como simplesmente ornamentação é rico. E cara, você vê aqueles cantores famosos que tem aqueles quintais, aqueles gramados todo verde, aquelas lindos quintais, e você já imagina, nossa, a pessoa tem até um jardineiro, né? Porque demanda tempo, dinheiro e muito gasto mesmo para cuidar de um jardim. Minha mãe vive cuidando das plantas do deserto dela, e ela vira e mexe tem que comprar alguma coisa para aquilo ali. Eu achei muito interessante essa história do gramado, e achei muito mais interessante ainda a história de dizer que a gente tem que modificar o passado, mas modificar o entendimento que a gente tem da história, porque o passado a gente não vai modificar, a gente tem que modificar o entendimento que a gente tem da história, olhar para a história, repetir o que deu certo e não repetir o que deu errado, e ver o que deu errado para que não se repita, se libertar das amarras da história, mas para isso a gente precisa reescrevê-la, para que nós possamos viver o nosso futuro. Espero que vocês sigam esse olhar de reescrever seu passado, de ver ele de outro modo, de outra forma, para que vocês consigam seguir um futuro melhor. E se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui.